A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos aqui orar mais uma oração do meio-dia, neste dia de hoje. Louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, Deus tem uma palavra especial para as nossas vidas. E é uma palavra, meus irmãos, que vai impactar o seu coração no nome de Jesus. Êxodo 14, versículo 15 e 16, que diz: E disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus me deu um tema para essa mensagem ontem à noite, e o tema para essa mensagem é o sopro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma situação criada por Deus, uma situação muito bem elaborada por Deus, para que o nome dele fosse glorificado e para que também toda a glória do Egito fosse derribada por terra. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, quando Deus arranca o povo daquela terra e sai homem, mulher, animais e todas as coisas, quando eles seguem ao deserto, Deus novamente endurece o coração de Faraó, que reúne todo o exército de Israel e se levanta para vir contra o povo de Israel. Na ideologia, muitos poderiam perguntar: mas se Deus liberou o povo, por que Deus teve que massacrar essa tribo? Por que Deus teve que fazer isso? Por que Deus criou? Meus irmãos, Deus, ele é um ser extraordinário, que sabe muito bem como trabalhar, que sabe muito bem como agir. E até se a gente entrar na regra de predestinação, tudo já estava pré-escrito. A palavra, meus irmãos, predestinação vem do verbo predestinar, ou seja, deixar escrito, mas não estar decidido. Então, Deus já deixou toda a trajetória de todas as eras até a era final da qual nós estamos vivendo. Tudo está escrito, tudo está pré-escrito, mas não está decidido. Por que não está decidido? Porque, meus irmãos, não está decidido. Porque quem decide, isso somos nós. Ah, mas quem decide é Deus? Não. Quem decide somos nós. Existem coisas que estavam predestinadas para acontecer que eram ruins. Mas se você decidir que isso não vai acontecer, então não vai acontecer. O profeta Isaías chega a Ezequias e diz: Ezequias, Deus está mandando eu dizer para você que você vai morrer. Ou seja, estava pré-escrito aquela história. Já estava com uma palavra praticamente quase final. Ezequias vira para o canto, ora e fala: Senhor, lembra de mim. Fui teu servo, fiz tanta coisa. Deus fala para o profeta Isaías que já estava lá na saída. Volta lá e diz para Ezequias que ele não vai mais morrer, não. Então, meus irmãos, a decisão que você tomar para a sua vida será que vai enfatizar. Por isso que você tem que decidir coisas boas. Por isso que você tem que decidir ser um servo de Deus. Por isso que você tem que decidir ser uma serva de Deus, de bom testemunho, de bom caráter, dando aqui nessa terra, sendo uma pessoa que vai ser um exemplo de vida para muitas pessoas, uma pessoa que não é fofoqueira, uma pessoa que não é linguaruda, uma pessoa que não julga os irmãos, uma pessoa que não fica difamando o próximo, uma pessoa que não fica levantando falso testemunho contra ninguém, uma pessoa que não semeia contenda no meio dos irmãos. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa, nós precisamos decidir ser esse tipo de pessoa, porque se nós agirmos dessa forma, sendo pessoas de exemplo, então nós iremos agradar a Deus. Voltando, Deus tomou tal decisão de que todo o Egito fosse destruído por um motivo, meus irmãos, que ficou bem claro. Qual o motivo? Glorificar o nome dele e também impedir
que os inimigos do povo de Israel novamente se levantassem contra ele. Quando o faraó sai, ele sai com o exército. E ele vai até a perseguição com o exército. Deus queria mostrar a grandeza da defesa dele. Deus queria mostrar como é que ele defende os seus filhos. Como é que ele usa o seu poder para defender aquele quem ele ama. Escute bem, Deus, para te defender, meus irmãos, de todos os seus inimigos, Ele vai se levantar de uma forma gloriosa e vai fazer com que os seus inimigos sejam como nada diante de você. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você: o teu inimigo não é carne, o teu inimigo não é sangue, o teu inimigo são principados, são potestades, são príncipes das trevas, são hostes espirituais, que significa exércitos espirituais da maldade, ou seja, são exércitos demoníacos que são seus inimigos, são os demônios que causam dissensão na igreja, são os demônios que induzem as pessoas a serem ruins, são os demônios que induzem os irmãos dentro da igreja para serem inimigos uns dos outros, são os demônios que induzem, mas o demônio nem tudo faz. Meus irmãos, o diabo trabalhou no meio dos discípulos, estando Jesus ali sentado. Jesus via o diabo colocar pensamentos no coração. Quando Pedro estava se exaltando, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Certamente Jesus não diz aquela palavra diretamente para Pedro, mas para o demônio que estava cirandando a vida de Pedro. Se o demônio cirandava na presença de Jesus ali, o que dirá agora, meus irmãos? Que Jesus ele está sempre no nosso lado, mas ele foi para o Pai, ele não estava no corpo presente. Agora Jesus está espiritualmente presente, ele não está em corpo presente. Se Jesus em corpo presente, o inimigo estava ali, semeando contenda, que dirá entre nós? Por isso que nós temos que buscar ter visão de Deus para ver como o inimigo ele está agindo dentro das igrejas. Meus irmãos, acordem. Pede para Deus mostrar como que o inimigo está agindo. O inimigo está agindo assim, ó. Olha lá, ó. Ele chega e diz para uma pessoa, tem uma pessoa que já está sentindo assim uma desconfiança, que um irmão está com inveja dele. Aí o diabo vem e chega e sussurra: aquele irmão está mesmo com inveja de você. Não está com inveja. Você vai ver. Aí acontece, meus irmãos, que vem aquele irmão e compra um sapato igual àquele outro irmão. Aí eu sou o diabo, te falei. Aí aquela pessoa começa a fechar o coração. Aí às vezes vem aquele pregador aluado, que não tem conexão com Deus, e chega, e Deus está mandando dizer para você que tem muita gente que está com inveja de você, e que inveja até a roupa que você veste, que inveja o calçado que você veste, que faz não sei o que você veste. Talvez aquele irmão nem comprou, nem se tocava, mas aí está armada a cilada do diabo. Então Deus, ele faz com que os inimigos venham retroceder, meus irmãos. Ele não quer que eu e vocês, nós, fiquemos em inimizade, brigando uns com os outros, brigando por cargo eclesiástico, brigando por posição, brigando por essas coisas, igual você vai ver na mídia aí, é um querendo ser mais do que o outro, é um querendo pregar mais do que o outro, é um brigando com o outro, é um falando mal, é uma bagaceira. Mas o que acontece? O que acontece, meus irmãos? Nós temos que entender o cuidado de Deus para com a nossa vida. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para que nós venhamos lutar. Quando Deus ele faz aquilo com o povo egípcio, Deus estava mostrando para o povo de Israel que ele é um Deus protetor e que se for necessidade, se a vida das pessoas que estavam ali estavam correndo perigo, ele tiraria a vida de outras pessoas. Isso, meus irmãos, é o que está sendo denotado nesta palavra. E se Deus não tivesse agido de tal forma, meus irmãos, quando o povo de Israel entrasse lá nas outras tribos, o povo automaticamente já seria atacado. Quando
Deus glorificou o nome dele sobre Faraó e sobre todo o seu exército, porque Faraó era temido por todas as regiões, o Egito era temido por todas as regiões. Então, quando os inimigos do Egito viram que o Egito caiu pela mão do Deus vivo, pela mão do Deus poderoso, o que eles fizeram? Angustiaram-se. E há de ser que a terra de Canaã, da qual Deus estava levando o povo para lá, aquela terra, todo o povo já estava angustiado, porque sabia que seria expulso de lá, porque sabia que Deus tinha prometido aquela terra a Abraão e que o povo estava voltando para pegar a herança que era por direito deles. E agora, meus irmãos, para a gente entrar no foco dessa mensagem, o sopro de Deus, o povo estava parado no meio. De um lado, o mar. De outro lado, os egípcios. E eles olhavam para Moisés e falavam: você trouxe a gente para morrer. Nós viemos aqui foi para morrer, porque você trouxe a gente para a morte. E o que Moisés fez? Hoje vocês vão ver o livramento de Deus. Mas Moisés também começa a clamar a Deus, fala: Deus, e agora? Nós estamos aqui numa situação muito complicada. Deus responde para Moisés: por que clamam? Por que todos estão clamando a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Ou seja, quando a adversidade chegou diante do povo de Israel, a fé deles caíram. E Deus está dizendo já para você que está ouvindo essa mensagem, que às vezes você está caminhando na sua caminhada, mas a hora que você vê que de longe é um beco sem saída, é um lugar onde parece que você já não vai conseguir mais sair, aí você olha para trás, os seus inimigos estão vindo contra a sua vida, e você vai e começa já a desestabilizar a sua fé, começa a ficar com medo, e começa a clamar ao Senhor, sendo que a ordem que Ele deixou para a sua vida é para você marchar. Continue caminhando. Mas o mar está na minha frente. Continue caminhando, porque se o mar não se abrir com o sopro de Deus, você vai ser capacitado por Deus para andar por cima das águas. Deus não vai te deixar cair nas mãos dos inimigos. Por isso, decida hoje ter fé em Deus e acreditar, porque Ele chamou você para ser salvo. Ele chamou você para ser essência. Ele não te chamou para ser instrumento do diabo. Ele não te chamou para que caísse na mão dos egípcios, mas Ele te chamou e Ele te quer do outro lado, cantando o hino da vitória. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Por isso, meus irmãos, Deus trouxe esta palavra, porque hoje Deus está soprando este mar. Deus está soprando esse mar para você passar. Deus está soprando, Deus vai abrir essa situação. Deus vai abrir esse cativeiro. Deus vai quebrar esse ferrolho. Deus vai fazer com que você venha desfrutar das maravilhas. Finalizando aqui, meus irmãos, sobre a história de Faraó. Deus desestruturou todo o exército de Faraó, para que futuramente o Egito viesse a dizer: vamos então agora e vamos lá buscar esse povo dessa terra, porque eles eram nossos escravos. E há de ser que agora nós vamos lá e vamos buscar ele. Mas com a queda do exército do Egito, o que aconteceu? Eles não tiveram mais força, não tiveram mais legalidade, eles não puderam mais correr atrás daquele povo. Demoraram-se mais ou menos de 7 a 10 anos para que o Egito voltasse novamente a ter soldados de guerra. Se passaram muitos anos, então o Egito estava desestruturado. O Egito estava em uma situação, meus irmãos, desestruturada, porque os únicos soldados que restaram era para proteger a terra em redor. Por isso, Deus é quem glorifica o seu nome. Amém? Vamos orar aqui agora, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Maravilhoso Deus e altíssimo Pai, através, meu Pai, desta palavra, meu Deus, nós entendemos que o Teu sopro divino vai agir sobre a nossa vida.
Através desta palavra, meu Pai, nós entendemos que a presença do Teu Espírito Santo vai agir nas nossas vidas. Através, meu Deus, desta palavra, nós entendemos, meu Deus, que a glória do Senhor descerá sobre a nossa vida, porque o Senhor, meu Pai, tem o domínio de todas as coisas. O Senhor, meu Pai, é o nosso Redentor, o nosso lugar forte, em quem nós recorremos nos dias de angústia, em quem nós clamamos quando estamos tristes e abatidos. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é quem julga retamente a nossa causa. Então não ficaremos confundidos. E agora, meu Deus, nós oramos sim, meu Pai, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Nós oramos, meu Pai, sim, profetizando, ó Pai querido, sobre a nossa vida, que seremos cada dia mais do que vencedores. Nós oramos, ó Deus querido, crendo nas maravilhas do nome do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa, meu Pai, cada ouvinte. Que o Senhor venha derramar, meu Pai, a bênção poderosa. No nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.